bênção, glória a Deus. Tem alguém aqui apaixonado por Jesus? Aleluia. Como é bom estar na presença de Deus, né, gente? Como é bom carregar essa presença. E tem algo mais maravilhoso em tudo isso. É pertencer a esse Deus. É ter a plena convicção de estar sendo movido de acordo com a vontade do Pai. Coisa boa é pertencer a Ele. Quantos aqui pertencem ao Senhor? Nós somos comprados. Olha para esse irmão que está do seu lado aí. Vamos começar assim, com esse negócio chato. Diga para ele assim: você não é mais dono de você. Você foi comprado. Então diga para ele: relaxa, deixa de besteira e se entrega logo. Aleluia, glória a Deus. Esse Deus é bondoso, esse Deus é maravilhoso, esse Deus é incrível. Nunca se viu e nunca se ouviu falar de um Deus tão bom, tão grande, tão poderoso como o nosso Deus. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro do profeta Isaías, o profeta messiânico, porque mais profetizou acerca da vinda do Messias, 700 anos antes da vinda de Cristo. Isaías capítulo 61. Yes, obrigado. Verso 1. Tem alguém aqui conosco pela primeira vez hoje? Levante a sua mão assim, você que está pela primeira vez. Glória a Deus. Quanta gente bonita, né? Eu descobri que gente bonita atrai gente bonita, né? Glória a Deus, que bênção. Dê um aplauso ao Senhor Jesus por cada pessoa que está aqui hoje pela primeira vez. Sejam bem-vindos à Igreja de Cristo, amém? Glória a Deus. Eu queria só durante um minuto te pedir para você fazer algo rapidamente, antes de entrarmos na mensagem. Levante as suas mãos, nós vamos em um minuto abençoar toda a nossa equipe que saiu daqui da Vila Matilde, está agora na Missão Nordeste, lá na IAP Bahia. Exatamente agora está acontecendo o primeiro culto lá. O evangelista Eric está ministrando junto com os pastores João Gabriel, pastora Jadna e toda a equipe de evangelistas e discípulos que vão fazer um evangelismo lá e também o mover da ação social naquele lugar. Amém? Vamos abençoá-los, Pai, em nome de Jesus. Nós te louvamos pelos teus filhos que se dispuseram a ir, Senhor, pregar o teu evangelho, abraçar, Senhor, Pai, a causa, Senhor, dos necessitados daquela geografia. Abençoamos os teus filhos, Pai, porque eles se entregaram, Senhor, para essa obra, para esse propósito, nesses dias. Eu te peço, usa eles, Senhor, que a tua unção esteja sobre eles e se manifeste de uma forma poderosa, ao ponto, Senhor, de eles presenciarem milagres, sinais e maravilhas. Que mais e mais vidas sejam alcançadas pelo poder da pregação da tua palavra. Que mais pessoas sejam transformadas, famílias restauradas em Maniçoba, em Campos, em Juazeiro da Bahia. Nós declaramos no nome de Jesus a tua bênção e o teu favor sobre eles. Você que entra em concordância, diga amém. Glória a Deus. Pastor Joás, pastora Rafa acabaram de voltar de lá, né? Pastor Joás deu um pulinho lá, já batizou uns já. É rápido o negócio, né? Aqui a gente está na maior briga para batizar as pessoas, né? Como é bom ir para o campo missionário. É maravilhoso pisar nesses lugares. Você que não foi ainda, você ainda tem agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 5 meses para você fazer alguma coisa. Porque nós estamos no ano do envio. Aleluia. Glória a Deus. Então aquele que crê se move. Quem não crê sempre vai dar uma desculpa. Ai, ninguém me envia. Mas você falou com o seu líder? Falou, ora por mim, me envia para me fazer uma missão, uma obra. Ou você acha que assim, Deus vai vir, vai fazer como fez com Samuel? Samuel. Vamos à palavra. Isaías 61, verso 1.
Diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vestes cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Feche os teus olhos durante um momento, por favor. Fale com o Senhor agora. Eu não sei qual é a resposta, a direção, a palavra que você precisa ou veio buscar hoje, nessa noite, mas o Espírito Santo é aquele que nos ouve e é aquele que nos responde, nos ministra, nos revela e nos leva ao entendimento da palavra. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, nós Te damos toda a glória, todo o louvor. Senhor, nós cremos poderosamente que o Senhor é aquele que fala, Senhor, com aqueles que clamam e necessitam ouvir a Tua voz. Então eu Te peço, fala comigo, fala conosco mais uma vez através da Tua palavra nesse ambiente. Nós consagramos esse ambiente ao Senhor, nós consagramos essa atmosfera ao Senhor, e nós nos submetemos ao governo do Teu Espírito Santo, Espírito da verdade, Espírito de entendimento, Espírito de sabedoria, Espírito de revelação. Espírito de Deus, esteja sobre nós mais uma vez, nos ensinando, nos revelando a palavra do Senhor. É o que nós Te pedimos, Senhor, e declaramos uma vez mais que não há ninguém maior ou melhor do que o Senhor Jesus nesse lugar. Tudo aqui é para o louvor da sua glória, em nome de Jesus. Você que crê, diga amém. Toma o seu lugar aplaudindo ao Senhor. Quantos conseguem me dar 30 minutos da sua atenção? Diga amém. Então vamos lá. Queridos, esse é um texto bem conhecido, é um texto que aponta diretamente para Jesus, é um texto que revela a vinda de Cristo e o propósito de Cristo também nessa terra. Porém, nós hoje vamos destacar ou frisar um pouco mais no verso 2, que diz: a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Queridos, nós precisamos compreender qual é a dispensação que estamos vivendo, qual é o tempo que estamos vivendo. Nós não estamos mais vivendo debaixo da lei, mas nós estamos debaixo da graça. E quando compreendemos de uma forma consciente, quando temos a consciência do que é caminhar debaixo da graça e não pertencemos mais à lei, isso muda completamente a nossa vida, o nosso estilo de vida, a nossa vida com Deus, a nossa forma de orar, a nossa forma de adorar, a nossa forma de buscar a Deus, a nossa forma e o nosso modo de servir a Deus muda completamente. Porque debaixo da lei muitos faziam por medo de morrer, por medo de ser punido. Debaixo da lei muitos faziam de forma obrigatória, e eu já preguei sobre isso aqui, a graça versus a lei. E nós vemos que nenhum homem foi capaz de cumprir toda a lei. Ou seja, então a lei não foi eficiente, porque na lei houve morte, mas na lei do Espírito houve vivificação em Cristo Jesus. Moisés sobe no Monte Sinai, e Deus escreve as 10 pedras, os 10 mandamentos das 2 pedras. E quando Moisés desce do Sinai, 3.000 pessoas são mortas. Quando desce com a lei, o povo está adorando um bezerro de ouro. E ali Moisés, com a tribo de Levi, mata 3.000 pessoas.
Agora, no Monte Sião é totalmente diferente. Em Atos 2, eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. E o mesmo Deus que escreveu os 10 mandamentos nas 2 pedras de tábuas, agora é o mesmo Deus que cumpre a profecia de Joel 2:28. E nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os filhos e as filhas profetizarão, os anciões terão sonhos, os jovens terão visões. E a Bíblia diz que todos estavam reunidos no mesmo lugar. E de repente, houve-se um som de um vento veemente, que encheu toda a casa. Línguas repartidas como de fogo repousaram sobre cada um deles. E eles foram cheios do Espírito Santo. Mas naquele mesmo ambiente, havia pessoas assistindo tudo aquilo que estava acontecendo. Pessoas que não estavam orando por aquilo. E todo o ambiente onde Deus faz algo e que pessoas não estão orando por aquilo, logo elas ficarão confundidas, sem saber o que está acontecendo. Mas aqueles que estão orando, pastor, me explica melhor. Nós estamos orando aqui e crendo que vamos ver paralíticos andando. Nós estamos orando aqui crendo que vamos ver bruxos, feiticeiros, satanistas correrem para o altar, como já aconteceu e vai continuar acontecendo. Vão entregar pertences malignos, vão servir a Cristo. Nós estamos crendo que cegos vão enxergar, surdos vão ouvir, como já tem acontecido. Nós vamos ver um bairro sendo impactado, uma cidade sendo impactada, uma nação explodindo no avivamento. Nós estamos crendo nisso porque estamos orando. E quando começar a acontecer, aqueles que não estão orando, que não estão clamando por isso, vão falar: o que está acontecendo? Eu estou meio confundido, eu estou meio sem saber o que está acontecendo aqui. Mas aqueles que estão orando estão dizendo: eu orei por isso, eu acreditei nisso, eu profetizei que isso iria acontecer. Muitos ficaram confundidos. Você está meio barulhento hoje. Vocês estão juntos? Mesmo propósito? Você aqui, ele ali. É mistério. Para quem não sabe, eles vão se casar logo logo. Então faz alguma coisa para abençoar eles. Aleluia, glória a Deus. Aqueles que não estavam orando, não estavam crendo, não estavam esperando por isso, ficaram confundidos. E aí, logo queriam saber onde estava o líder daquela reunião. E a Bíblia diz: levantando-se Pedro, ele começou a dizer: ei, varões galileus de todas as regiões circunvizinhas, esses homens não estão bêbados como vocês estão pensando. Eles não estão bêbados como vocês estão pensando. Não é desse vinho que vocês estão pensando que eles estão embriagados. Mas o que está acontecendo aqui é o que foi profetizado em Joel 2:28. E Pedro começa a pregar, e agora 3.000 pessoas se convertem a Jesus. Dá para você só fazer uma análise sobre a subida do Monte Sinai. 3.000 pessoas morrem. Agora no Monte Sião, 3.000 pessoas recebem uma nova vida em Cristo Jesus. Então precisamos compreender que nós estamos debaixo da dispensação da graça de Deus. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. E se nós não compreendermos isso, nós vamos acabar tendo uma interpretação um pouco equivocada acerca do modo operante de Deus nos nossos dias e no nosso tempo, no tempo que estamos vivendo. Eu vejo que muitas pessoas, a ler esse texto, quando chega a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, muitas pessoas já começam a acreditar que Deus ele vai vir com a sua vingança para matar todos aqueles que não quiseram obedecer a sua palavra. Que a vingança de Deus é como a vingança do mundo ou como a vingança dos homens. E precisamos compreender. E eu fui buscar entender o que significa a palavra vingança. O que significa a vingança para o mundo? É o ato lesivo praticado em nome próprio ou alheio por alguém que foi real ou presumidamente ofendido ou lesado, em represália contra aquele que é ou seria o causador desse dano, desforra, vindita. Qualquer coisa que castiga, ou castigo, ou pena, ou punição, seria esta talvez uma doença, uma vingança, pelos seus erros, pelas suas falhas. Então a vingança é retribuir o mal com o mal.
A vingança é como o mundo aí fora fala, é pagar na mesma moeda. Porém, Deus ele opera de forma totalmente diferente. Deus ele não pensa como o homem pensa. Ele não vê como o homem vê. Deus ele trabalha num modo operante totalmente diferente daquilo que a gente acredita. Então nós não podemos acreditar que a vingança do nosso Deus é como a nossa vingança, ou como o mundo diz. Olha o que Paulo diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 15. Diz assim: tenham cuidado para que ninguém retribua os outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem um dos outros e o bem de todos. Olha para esse irmão que está do seu lado e diga: eu só quero o teu bem, meu irmão. Mesmo que você nem me cumprimentou quando sentou, eu só quero o teu bem. Aleluia. Não retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procure sempre o bem um dos outros e o bem de todos. Estejam sempre alegres. Orem sem cessar. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo. Então nós não podemos acreditar que vamos conseguir viver como bons cristãos sendo vingativos, desejando o mal daqueles que nos decepcionaram, desejando o mal daqueles que nos frustraram, desejando o mal daqueles que nos abandonaram, desejando o mal daqueles que nos traíram, daqueles que agiram de forma injusta conosco. Se queremos ser bons cristãos e caminhar na dimensão do reino de Deus, precisamos compreender que esse sentimento de vingança não pode existir na minha e na tua vida. Pastor, mas é difícil, toda vez que eu lembro, eu já penso que morro atropelado. Toda vez que eu penso, pastor, eu perdoei. Mas seria tão bom se ele perdesse tudo. Nós não podemos pagar o mal com o mal. Pelo contrário, precisamos fazer o bem a todos. A Bíblia também diz que aquele que sabe o que é certo, o que é o bem, e não faz, esse já está pecando. Olha para o seu irmão e diga assim: segura aí, meu irmão. São poucos minutos, mas vai começar a sessão de descarrego. O que tem de crente vingativo? Eu presenciei isso durante o período da minha vida, na minha infância principalmente. Quantas profecias da cova aberta, da cova que fecha, da cova que abre. Eu falei: esse Deus está virando coveiro. É isso que eu te digo, porque Deus está abrindo a sepultura, Deus está fechando a sepultura. Deus não é coveiro, Deus não tem negócio com sepultura, Deus não tem negócio com morte. O negócio de Deus é com vida. Meu Deus, alguém precisa entender isso. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, mas Jesus disse: eu vim para dar vida e vida em abundância. E nós nos impregnamos de uma cultura vingativa, de quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando me vê na bênção vai se arrepender. Vou estar no palco e na plateia, sei lá como vai ser. Eu sei que a vitória vai ter sabor de mel. Sabe quando a minha vitória, a tua vitória tem o verdadeiro sabor de mel? É quando nós aprendemos a orar pelos nossos inimigos. É quando nós aprendemos a amar os nossos inimigos. Quando nós sofremos injúrias, somos caluniados, perseguidos. Bem-aventurados são esses que sofrem por amor do nome de Jesus. A vitória tem sabor de mel quando sofremos com alguma injustiça e nós
entendemos que não precisamos nos justificar, porque a justiça de Deus foi feita em nós, por intermédio do seu Filho amado Jesus. E quando nós não justificamos, é acrescentado brasas sobre a minha e sobre a tua cabeça. O que isso significa? Tem pessoas que sempre me perguntam: apóstolo, como que faz? Qual é o curso? Qual é o método? Qual é o seminário que você passou para ter autoridade para dar um comando a 300 pessoas, para que os demônios se manifestem e começar a cair 100, 150 pessoas começarem a manifestar demônios, legiões começarem a sair? Eu digo: não tem curso para isso, não tem seminário para isso. O que nos confere autoridade se chama renúncia. Renúncia, renúncia. Negue-se a si mesmo. Morte é cruz. O homem que recebeu a maior autoridade e nos céus e na terra, e o seu nome está sobre todo nome, foi o homem que mais pagou o preço, que mais renunciou, morreu uma morte de cruz, e ele recebeu o direito de receber toda a autoridade e todo o poder nos céus e na terra. Mas ele não só morreu, a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou. Eu não sei se você crê nisso, mas eu estou com o meu corpo todo incendiado, porque a presença do homem de branco está aqui, a presença de Jesus é real aqui. O seu poder e a sua graça está invadindo essa casa. E se você acredita nisso, por favor, reaja ao nível que você acredita, para a glória de Deus. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor, a Ele a glória, a Ele a honra, a Ele todo o louvor. Romanto bidigiaya subidigia badagaya so. Rabaya badugi bidigaya baso. Quer crédito no céu? Ame os teus inimigos. Quer crédito no céu? Perdoe aqueles que te traíram. Você quer autoridade? Negue-se a si mesmo. Ele foi como uma ovelha muda em direção ao matadouro. Ah, meu Deus do céu, pare de se justificar, pare de se defender, pare de provar que você está certo. Deixa que a glória dele seja revelada através da tua vida, em obediência à palavra. Deixa que a glória dele seja revelada através do teu estilo de vida perdoador, humilde, simples. Infinita humildade. Eu não consigo compreender quando nós atendemos pessoas há 40 anos. Eu não consigo perdoar, meu marido não nasceu de novo. 30 anos eu não consigo perdoar, fulano precisa nascer de novo. Todos nós somos capazes de perdoar. Todos nós somos capazes de amar. Deixa eu te dizer algo, a Bíblia diz também que nós não devemos nada para ninguém. Deixa eu te explicar. Você não deve nada para ninguém. Eu não devo nada para ninguém. Eu não devo nada para ninguém. Você não deve nada para ninguém. A única coisa que nós devemos uns aos outros é o amor. Diga por quê, apóstolo? Porque Ele nos amou primeiro. E porque Ele nos amou, nós somos capazes de amar. Se você está em Cristo, se você nasceu de novo e diz que não consegue perdoar, é porque você não entendeu ainda o amor que você recebeu em Cristo Jesus. Se você está em Cristo e diz eu não consigo amar, então não está em Cristo ainda. Porque todo aquele que está em Cristo, que nasceu de novo, recebeu desse amor, ele é capaz de amar. Ele é capaz de perdoar, porque foi perdoado. Eu disse que uma sessão de libertação ia começar a acontecer. Ai, pastor, mas me causou tanto mal. Chegou o tempo de chegar na tua casa, pega o telefone, libera perdão. Diga eu te perdoo. Isso só está paralisando a tua vida. Isso só está te impedindo de crescer. Isso só está impedindo você de avançar. Precisamos compreender isso. É quando entendemos a graça
começamos de fato a viver debaixo da verdadeira graça. A verdadeira graça não é como está sendo pregado, que uma vez salvo, sempre salvo. A verdadeira graça não é como está sendo pregado, que eu posso estar no culto, receber Jesus e passar minha vida inteira no mundo e eu não perderei a minha salvação. Se fosse assim, Jesus não nos ensinaria acerca daquele texto, dizendo que chegariam pessoas naquele dia e diriam para ele: eu preguei, eu profetizei, eu fui usado para milagres acontecer. E Jesus olhar para ele e dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. Sabe o que é isso? É alguém que conheceu, recebeu Jesus, sabe o que é pecado, continua pecando, passa do pecado para a transgressão, da transgressão para a iniquidade. É uma pessoa que está vivendo de forma ilegal. Nós precisamos entender que essa é uma falsa graça. A graça verdadeira não é uma graça que te habilita para viver pecando e te garante a salvação. A graça genuína e pura é aquela que te dá entendimento, revelação, consciência, virtude para vencer todo o pecado. Você, quando está cheio dessa graça, você olha para a droga que você usava antes e diz: eu não preciso mais, porque eu estou cheio da graça. Você olha para os barzinhos que você frequentava e era um alcoólatra e dizia: eu não preciso mais disso, porque eu recebi da graça de Deus. Você olha para a prostituição e diz: eu não preciso mais disso, porque eu recebi da graça dele. A graça dele nos capacita para vencer o pecado. Sabe qual é o problema? É que a vingança sempre esteve impregnado na religião. A vingança sempre esteve impregnado no sistema religioso, impregnada no sistema religioso. A começar pelos judeus, pelo povo de Deus. Eles vêm de uma cultura de ensinamentos, onde eles viram de fato na antiga aliança, Deus ele destruir a terra com o dilúvio, Deus acabar com Sodoma e Gomorra. Eles presenciam, eles ouvem dos seus pais, dos seus avós, tataravós, as histórias de que o povo, o seu povo foi liberto da escravidão do Egito, através de Moisés. Mas Deus enviou 10 pragas para revelar aos egípcios que esses 10 deuses que eles serviam, Deus controla. Eram 10 deuses que eles serviam, e os 10 deuses que eles acreditavam, Deus usou para que eles entendessem que só existe um Deus nos céus e na terra, digno de ser adorado. Eles aprenderam dessa forma. Então o que eles estavam esperando? Um líder militar. Por que eles não receberam bem Jesus? Porque eles estavam esperando um líder militar. Eles aprenderam, eles cresceram ouvindo a história de Davi. E na primeira missão de Davi, começaram a cantar o nome dele. Na segunda missão, a primeira matou Golias de Gate. A segunda começaram a cantar: Saul matou milhares, mas Davi matou 10 mil milhares. 10 milhares. Eles aprenderam que um bom líder, um modelo de liderança, era um rei que sabia guerrear, que vencia guerras. Então quando Jesus ele começa a ensinar, os próprios judeus o rejeitaram. O seu povo o rejeitou, porque estava esperando um homem que iria trazer vingança. O homem queria levantar um exército para vencer Roma, para libertar Israel do jugo romano. Porém, Jesus não deixou de ser o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas agora, debaixo de uma nova aliança, não aliança através da lei, mas aliança através do sangue, que não invalida a lei, que nos leva a essa lei ser cravada nos nossos corações.
Jesus vem ensinando, deixando modelo para eles da vontade de Deus para esse novo tempo. Eles queriam vingança, e eles começaram a querer provar Jesus. Lançam a mulher que foi pega em adultério diante de Jesus. Diz: a lei de Moisés manda apedrejá-la. E agora, Rabi? E ele diz: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Nós não podemos estar dentro da igreja e carregando esses vestígios religiosos, esse sentimento vingativo. Não queira vingança, meu irmão, porque a vingança de Deus é diferente daquilo que a gente pensa. A forma que Deus faz a sua vingança nos nossos dias é diferente da antiga aliança. Que vingança é essa, pastor? Deixa eu te explicar. Vamos ler novamente, Isaías 61, verso 1. Quantos estão entendendo? Diga amém. Diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Estamos falando de Jesus. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Nós estamos falando aqui de querigma, a pregação das boas novas do Evangelho. Jesus veio pregar as boas novas, debaixo da unção do Espírito Santo. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a proclamar libertação aos cativos, e pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Escute isso. A primeira coisa que precisamos entender é que a vingança de Deus não tem a ver com Ele. Deus não precisa se vingar de ninguém, porque ninguém conseguiu vencer Deus. Eu sei que algumas vezes nós ouvimos pregadores, até mesmo nós já falamos, que sejam envergonhados todos os inimigos de Deus. Mas Deus não tem inimigo. Quem vai chegar à altura desse Deus para querer dizer que é inimigo dele? Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Senhor da existência. Tudo que foi criado nele e através dele. Até os demônios, os anjos caídos, principados e potestades, nenhum deles podem dizer que são inimigos de Deus, porque não tem ninguém para disputar. Pastor, o que está querendo dizer? Deus não tem concorrência. Olha para cima e diga: Deus não tem concorrência, meu irmão. Então para com esse negócio. Você está do lado daquele que nunca perdeu e nunca perderá uma batalha. Então a vingança de Deus não tem a ver com o que fizeram com ele, mas a vingança de Deus tem a ver com o que fizeram comigo e com você, com o homem. Deus estabeleceu o homem no jardim para exercer governo, domínio sobre a terra, para encher, multiplicar, para de fato revelar e viver nessa terra o governo do reino de Deus. Deus sempre desejou um reino sacerdotal, um povo adquirido, um povo exclusivo, um sacerdócio santo. Porém, a serpente endemoniada, agora ela convence Eva. E agora Eva decide comer do fruto e também dar ao seu marido, que entra em concordância, e eles declaram independência. Eles dizem: nós não queremos mais a ajuda de Deus, nós não queremos mais o governo de Deus, nós queremos caminhar com as nossas próprias pernas. E ao fazerem isso, eles passaram a autoridade para Satanás. E a Bíblia diz que agora, Romanos 3:23, todos foram destituídos da glória de Deus. Sabe o que essa palavra destituído quer dizer? Alguém sem pai, órfão, alguém que foi destituído, deserdado, alguém que perdeu a herança,
Então Deus está olhando agora a sua criação, a sua imagem e semelhança. O seu representante é enganado. Agora ele é destituído, ele perde a herança. E Deus está olhando para tudo isso. E quando ele chama Adão para prestar conta, Adão transfere a culpa para Eva, Eva transfere a culpa para a serpente. E aí sobra para todo mundo. Adão, agora você vai colher do suor do teu trabalho. Estava fácil, amigão. Você chegou aqui, já tinha fruto no pé, só colocou nome, só foi colhendo. Nem corte você fez, dormiu solteiro, acordou casado. Estava tudo uma maravilha, mas você declarou independência. Agora vai colher do suor do teu trabalho. E você vai sofrer dores de parto. E você, serpente, vai comer agora do pó. Vai se rastejar. E da semente dela nascerá que esmagará a sua cabeça. Ou seja, Deus não deixou barato esse negócio. Deus ele não deixou para lá esse negócio. E desde então nós temos visto, ao ler as escrituras, homens que foram levantados por Deus, mas não conseguiram cumprir a lei, pecaram, erraram, alguns mentiram, outros enganaram, outros trapacearam, outros adulteraram. Todo homem que Deus levantou, de alguma forma errou, e errou gravemente. Porém, a vingança do nosso Deus não tinha se manifestado ainda. E que vingança é essa? É uma vingança que Deus ele faz por nós, não contra nós. Diga comigo, a vingança de Deus é por nós e não contra nós. Nós nos tornamos inimigos de Deus por causa do pecado. Não brigue com o pecado. O pecado é tão terrível que matou Jesus. O que crucificou Jesus na cruz foram os meus e os teus pecados. Então, por favor, não brinque com o pecado. O pecado levou o homem a ser destituído, se tornar órfão, deserdado, sem herança, sem autoridade, sem o governo de Deus agora. E qual foi a vingança de Deus? Apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar a todos os que choram. Que vingança que traz consolo? Que vingança que traz consolo aos que choram? Você vai ver que não tem separação. Apregoar o ano aceitável e o dia da vingança. Ele vai apregoar as boas novas, vai apregoar um tempo de oportunidade para entendermos que fomos justificados por meio de Cristo. E o dia da vingança, qual é o dia da vingança? Deixa eu te explicar que dia é esse. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. O homem foi destituído, se tornou inimigo e sem herança. Mas agora, olha o que a vingança de Deus faz. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, é para mim e para você essa palavra. Somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fossemos feitos justiça de Deus. Sabe qual foi a vingança de Deus? Foi o pecado que separou os meus filhos. Foi o pecado que levou os meus filhos a ser destituídos, a perder a herança.
Então, já que foi o pecado que fez isso, agora eu vou enviar o meu filho Jesus para pendurar todos os pecados naquela cruz consigo mesmo. Ele se fez maldição por nós. Ele viveu, cumpriu toda a lei, não pecou e consequentemente venceu todo o pecado. Mas o que isso trouxe de benefício para nós? Você, através do sacrifício e da vingança de Deus expressada na cruz do Calvário, pela entrega do seu Filho amado Jesus, fomos reconciliados. Você era inimigo, mas agora é chamado de amigo. Você não tinha identidade por causa do pecado e agora é chamado de filho. Você era órfão, mas agora tem um pai. Alguém precisa entender isso. Você não tinha mais herança. Nós estávamos destinados à condenação eterna sem Jesus. Mas agora, Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, que se o Espírito de Deus ministra ao nosso espírito, Ele revela que nós somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos herdeiros. E não só herdeiros, mas co-herdeiros com Cristo. Você não tinha herança, mas Deus se vingou de uma forma tão maravilhosa que nos devolveu a amizade com Ele. Não somos mais inimigos. Nós temos agora a paternidade de Deus. E não só isso, temos herança também. E essa herança, a traça, o ferrugem não corrói, não destrói, porque é uma herança imarcessível, imaculável. A Ele a glória. Let's go, a glória. A Ele a glória. A vingança do nosso Deus não foi para nos fazer mal, foi para nos reconciliar com Ele. Agora, assim como Jesus foi enviado para pregar as boas novas, assim como Ele mesmo declarou ao pegar o livro na sinagoga, que o Espírito de Deus estava sobre Ele, esse mesmo Espírito está sobre a mim e sobre a tua vida. Esse ministério que nos reconciliou com Ele também está sobre nós para nós reconciliarmos os perdidos com Ele. Então o meu e o teu papel não é atacar o pecador, é amar o pecador. O meu e o teu papel é que através do nosso estilo de vida, pessoas olhem e digam: eu quero viver debaixo dessa graça que ele vive. Eu quero conhecer esse Deus que ele conhece. Eu quero o favor desse Deus. Porque o que nós mais temos visto é crentes, julgadores, fazem o papel de Satanás, acusando. Nós precisamos compreender que assim como a vingança de Deus nos reconciliou com Ele, nós que fomos perdoados e reconciliados, precisamos manifestar esse ministério aí fora da reconciliação. Outras pessoas precisam ser reconciliadas em Cristo, através do meu e do teu testemunho, através do fruto do Espírito que é gerado na nossa vida. Qual foi a vingança? Foi tão poderosa. Colossenses 2:3. Colossenses 2:13 diz assim: e quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo. Ontem me fizeram uma pergunta e falaram: pastor, o que foi que Moisés viu? Que Abraão viu? Que Elias viu? O que os profetas viram? Será que nós vamos ver? Eu disse para ela: eu tenho visto coisas maiores do que eles viram. E eu contei a história dos pregadores pentecostais.
Nós vamos chegar no céu e podemos falar para Moisés: Moisés, como foi ouvir a voz de Deus no meio de uma sarça ardente? Abraão, como foi estar andando pelos ídolos da fábrica do seu pai, em Ur dos Caldeus, e ouvir Deus te chamando e falando com você? Elias, como foi orar diante dos 400 profetas de Baal e ver Deus responder com fogo? Todos eles vão nos relatar como foi, mas eles vão parar e olhar para nós e vão dizer: como foi viver na terra tendo Deus vivendo dentro de vocês? Nós estávamos mortos nos nossos pecados, na incircuncisão da carne. Ele lhes deu vida juntamente com Cristo. Você tem vida com Cristo. Perdoando todos os nossos pecados. Qual que era a dificuldade? Era o pecado? Era isso que separou o homem de Deus? Era isso que estava levando o homem à condenação eterna? Olha a vingança aí. Cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz e despojando. Alguém aí? Telão, hello. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Sabe o que é isso? O diabo tomou um couro na cruz do Calvário. O pecado tomou um couro na cruz do Calvário. A vingança do nosso Deus foi expressada na cruz do Calvário. E despojando os principados e potestades. Eu sempre digo isso. O diabo, meu irmão, ele é ignorante. Para muitas pessoas, o diabo é inteligente, é astuto, é isso, é aquilo. Para mim, o diabo é ignorante. Porque Deus esconde o libertador, Moisés, dentro da casa de Faraó. Deus usa o próprio Faraó para poder nutrir, alimentar, educar o libertador. Todo mundo querendo saber aonde o Messias tinha nascido. Herodes preocupado, todos preocupados, procurando em todo lugar. A ordem era matar todos os meninos. E agora Jesus está lá na manjedoura, nascendo em Belém. Jesus cresceu como filho de José, 30 anos vivendo a cultura deles, 30 anos aprendendo, 30 anos servindo seu pai, a sua mãe, sendo um carpinteiro, 30 anos sendo um bom filho. E ninguém descobriu, o diabo não sabia que era ele. O diabo é ignorante ou não é? Então não fique valorizando o diabo. Estou numa luta, o diabo se levantou. Rapaz, nós estamos enfrentando uma batalha assim, e eu acho que sem batalha eu não sei o que seria de mim. Cada encontro que a gente passa é uma batalha, cada território novo é uma batalha. E os intercessores começam a me ligar, a me mandar mensagem: pastor, eu tive um sonho, uma pessoa entrou e te metralhou. Pastor, agora eu recebi uma nova, gente, ore por mim. O sonho que tinha vários escorpiões querendo me pegar, entrando na igreja. Quando falamos de escorpiões, falamos de traíras, né? Aquele que, ó, você nem vê, já tomou. Então, eu falei: meu Deus, já sei. Vou pregar de colete à prova de bala e com antídoto contra veneno de escorpião. Meu irmão, maior é o que está conosco do que o que está no mundo.
Já tivemos bruxos, satanistas, já tivemos cabeça de bode no fundo da igreja, já tivemos batalha espiritual. Posso falar uma coisa? O nosso Deus nunca perdeu uma batalha. O nosso Deus nunca perdeu uma batalha. Pastor, o que você está querendo dizer? E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando eles na cruz do Calvário. A vingança do nosso Deus nos deu o direito de sermos amigos, filhos, herdeiros e carregar a sua presença dentro de nós. Ele também nos deu a autoridade e poder para pisar em serpentes, em escorpiões. Ele nos deu a autoridade para curar os enfermos, para expulsar os demônios, para limpar os leprosos, para ressuscitar os mortos. Ele nos deu poder, a autoridade. A vingança dele foi muito bem feita, muito bem expressada na cruz. Se você recebe do benefício da vingança do nosso Deus, divorcia dessa cadeira e se manifeste ao nível que você acredita.